Se prepare para poder ouvir uma alerta que pode mudar a sua vida, que pode trazer um despertamento espiritual para a sua vida. Jesus está às portas e essa visão que a irmã teve é para trazer uma alerta para o mundo e também para todos que têm ouvidos, possa ouvir e possa ter tremor e temor diante desta visão e pedir ao Senhor que vos dê força para poder viver o propósito de Deus sobre esta terra. Jesus está voltando. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a irmã Letícia, e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma visão na qual o Senhor me entregou. O Senhor me deu pela misericórdia dele. E antes de estar compartilhando com os irmãos, eu gostaria de estar fazendo menção de 2 versículos que se encontram em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30, que vai nos dizer: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. Então, meus irmãos, nessa visão, eu estava na casa da minha mãe e era dia, estava tudo claro, estava sol, o tempo normal. E de repente, tudo começava a escurecer, o tempo começava a ficar nublado e o tempo se fechava de uma forma, parecia que ia chover. E na hora me veio na mente o versículo da Bíblia na qual o Senhor vai nos falar que nos finais do tempo, os dias se escureceriam, se tornariam noite. E eu comecei a ficar preocupada. Aí corri até a minha mãe e falei assim: mãe, Jesus está voltando. E aí quando eu saía para fora de novo, eu olhava para o céu e era como se tivesse 2 planetas pequenos, como se fossem 2 bolinhas pequenas e outra coisa do lado, como se já fosse uma navezinha redondinha branca, só que ia para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E eu falava: isso não tá normal. Aí eu corria para minha mãe de novo e falava assim: mãe, Jesus está voltando. E voltava para fora de novo. Quando eu olhava para o céu, esses 2 planetas, eles explodiam. Só que não afetava a Terra. Era um estrondo, só que era no céu. Era como se eles estivessem por dentro das nuvens. Só que dava para ver quando eles explodiam. E aí eu começava a ficar preocupada. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? E quando eu olhava para frente, era como se tem um campo na rua da minha mãe. Eu olhava para a direção desse campo e eu via uma cruz. Só que a cruz ela não estava completa, era como se fosse uma cruz com LED. Essa cruz era branca e eu olhava e estava só a metade da cruz. E do lado como se tivesse uma lua. E aí, quando eu olhava para o céu de novo, como se fosse uma navezinha, começava a jogar sobre a terra uns pendrives e aí umas caixinhas. E eu saía correndo, eu ia até a casa do meu irmão e eu falava: Jesus está voltando. Tinha muita gente na rua, tinha muitas pessoas passando, só que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E eu falava pro meu irmão, estava a sogra dele, estava o cunhado, estava várias pessoas na casa dele. E eu falava: Jesus está voltando. E estava todo mundo sentado, como se tivesse normal, tudo normal. E aí eu voltava para a casa da minha mãe, quando eu pegava aqueles pendrives e umas caixinhas. Nessa caixinha, quando eu abria, era como se fosse um rádiozinho pequeno. E quando eu abria, tinha uma pilha dentro. E eu estava mais ou menos com 5 pendrives, mais ou menos assim, do lado dessas caixinhas. E na hora que eu pegava, abria a caixinha e arrumava a pilha, era como se tivesse uma mensagem de uma pessoa. E era a voz de um homem e começava a falar.
que poderia ter destruído tudo naquele momento, que poderia ter acabado com tudo, porque ele já está cansado de mentira, de adultério, de prostituição, de fornicação. E na mensagem esse homem falava: eu poderia ter destruído tudo agora, mas eu ainda tenho dado chances e oportunidades para o meu povo fazer diferente. O povo tem vivido no adultério, na mentira, na prostituição, no roubo, na fornicação, e não estão atentos para a minha voz. E logo eu começava a chorar e corria para minha mãe e falava assim: mãe, é um recado de Deus, mãe, é um recado de Deus. E eu, muito desesperada, larguei aqueles pendrives, larguei aquelas caixinhas e fui até o sofá da minha mãe e ajoelhei. E comecei a pedir para Deus por misericórdia, porque eu falei: Senhor, eu não quero ficar aqui, eu não quero sofrer, não quero ficar aqui. E eu, muito desesperada, levantei. E na hora que eu levantei, eu apertei mais uma vez na caixinha. E o Senhor falava: eu já estou irado com as pessoas de Planaltina de Goiás, com o meu povo de Planaltina de Goiás. O povo tem roubado, o povo tem matado pessoas que não é para matar, o povo tem adulterado, o povo tem se prostituído, e eu já não estou mais aguentando. E eu entendi, naquele momento, eu entendi que era um recado de Deus para as nossas vidas. A ira do Senhor não está somente sobre aqui, Planaltina de Goiás. A ira do Senhor está sobre todo este mundo, porque quantas e quantas pessoas têm anunciado a volta de Jesus, quantas pessoas têm pregado o evangelho, mas as pessoas não têm dado credibilidade, e o Senhor, pela sua bendita misericórdia, ainda tem nos avisado, tem nos alertado, mas como foi bem claro no sonho, na visão na qual o Senhor me deu, muitas pessoas estão desapercebidas. Vai chegar o momento na qual o Senhor irá voltar, e muitos não irão entender o que está acontecendo. Então o que eu tenho para trazer para nossas vidas hoje é tempo de despertar, é tempo de orar como nunca, é tempo de buscar pela presença de Deus como nunca temos buscado, porque Satanás tem feito de tudo para nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que os dias dele sobre a face dessa terra estão contados. Ele tem reinado, ele tem feito tudo o que ele tem desejado sobre essa terra, mas sabemos que o nosso lugar não é aqui, a nossa morada é ao lado do nosso Pai, nas mansões celestiais. Então que venha ficar esse despertamento para nós, servos do Senhor, e até mesmo para os que ainda não têm uma religião, para os que ainda se encontram afastados. É tempo de voltar para a presença de Deus, é tempo de voltar para a presença do Pai, é tempo de arrepender, é tempo de viver uma vida constante diante da presença de Deus. Então que venha ficar essa alerta, porque assim como o Senhor falou muito comigo: minha filha, desperta, começa a fazer algo novo diante da minha presença, começa a se entregar mais, começa a buscar mais, começa a orar mais, porque dias piores estão por vir. E nem todos. Meus irmãos em Cristo Jesus, que assistiu esse vídeo aí da irmã Letícia, membro da nossa igreja, teve uma visão forte a respeito dos últimos dias, a respeito do que está reservado para esta terra. É iminente que Jesus está voltando, e nós precisamos atentar a tudo isso, irmãos, atentar a tudo isso. Eu te convido, a você que nos acompanha aqui no canal, a estar compartilhando esse vídeo para que venha alcançar mais vidas, mais pessoas, e elas venham saber que Jesus está voltando, que Jesus está vindo aí buscar o seu povo. É uma promessa que o Senhor nos fez, que iria arrebatar a sua igreja, e isso vai acontecer. Muitos querendo ou não, vai acontecer. Esteja preparado para este grande evento espiritual que vai acontecer, que é uma promessa de muitos anos, mas ela vai se cumprir e todos vão ver que a igreja do Senhor vai ser levada. Amém? Que Deus te abençoe, te dê força para que você possa permanecer firme na presença de Deus até que Jesus venha.